Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de inspiração no seu canal Inspira Sucesso. A entrevista hoje está demais, mas antes de eu apresentar aqui meu convidado especial, eu peço que você aí dê um joinha, uma curtida, compartilhe esse vídeo, é importante para quem está assistindo, e também deixe seus comentários aí, um feedback para a gente. Bom, a pessoa que está aqui é um amigo muito antigo, muito antigo. Vai pensar assim que ele é muito velho, mas não é. E é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Ele me trouxe boas notícias e eu quero compartilhar hoje com vocês. Eu estou falando de Maurício Freitas. Maurício, seja bem-vindo ao nosso canal aqui, ao nosso podcast. E o microfone é seu, meu amigo. Muito obrigado, Dailton. É um privilégio e um prazer estar aqui com você, com seu público. Obrigado de verdade pelo convite. Parabéns pelo projeto. Inspiração. Espero que hoje realmente seja inspirador. Ah, com certeza vai ser. Mas antes de a gente começar aí a conversa, eu gostaria de saber quem é Maurício Freitas. Maurício Freitas, filho amado de Deus, esposo da Bárbara, apaixonado por empreendedorismo e pela família, né? Um beijo para minha filha, a Isa, um beijo para minha enteada, a Júlia, para minha esposa, Bárbara. Apaixonado por empreendedorismo e por tecnologia. Um garoto que nasceu e cresceu na periferia de São Paulo, né? E que começou a empreender muito cedo, descobriu muito cedo a diferença entre lucro e salário, né? Não que salário não seja bom, até dá para construir grandes coisas se você se organizar, mas lucro é o que realmente, na minha visão, faz a diferença, porque agrega valor para quem empreende e para quem recebe os serviços prestados, né? Então, desde muito cedo, eu venho nessa trajetória de empreendedorismo. Mas de muito cedo você está falando de quanto isso? Quando que você começou essa trajetória? Com 14 anos, eu me invoquei que queria comprar um carro. Uhum. Aos 17. Meu pai era metalúrgico na época e eu não via dinheiro assim na mão, né? Porque cartão, cheque, então a gente tá falando da década de 80. Não parece, mas eu tenho 47 anos, né? E no quintal da frente tinha um tio que morava na casa um pouco mais à frente e ele era camelô. Vendia extensão elétrica, mangueira e aqueles cachorrinhos que balançam a cabeça, assim, sabe? E eu via ele com aqueles montantes de dinheiro na mão, assim, né? Eu falava, é disso que eu preciso para comprar meu carro. Depois de muito convencimento, eu consegui autorização do meu pai para poder trabalhar com ele. Então, aos 14 anos, eu descobri que a diferença entre o que eu pagava na mercadoria e o que eu vendia era o que se chamava de lucro. Ou seja, desde cedo a sua mente já pensava nessa questão empreendedora. Sim. E qual foi o seu primeiro empreendimento? Eu tive aos 17 para 18, eu tive uma empreiteira de instalações elétricas e hidráulicas, né? Foi um negócio até promissor, né? Hoje eu já estou na 5ª empresa, a gente vai falar sobre isso um pouco. Cheguei a ter 36 funcionários, né? Muito cedo, né? Totalmente despreparado, mas enfim. O primeiro empreendimento foi essa empreiteira de fazer obras, né? Na parte elétrica e hidráulica. Muito legal. Mas era teu sonho? Não. Meu sonho de infância era ser piloto de avião. É. Eu morava num lugar onde tinha rota aérea, e aí eu olhava para aquilo e eu falava, é isso que eu quero ser. E aí tem até um ponto interessante, porque você nunca vai conseguir ser, fazer, nem ter o que você não sabe que existe. Então o ambiente te proporciona ter acesso a algumas situações e, com base nisso, os seus sonhos são moldados, né? Perfeito. Então eu queria ser piloto de avião, até cheguei a entrar na aeronáutica. Depois eu acabei indo para a escola, aí comecei a me destacar no voleibol, fui jogador de vôlei, Sério? joguei alguns times. Legal. Né? Eu lembro de uma peneira que eu participei no Banespa, o Murilo, atual, foi jogador da seleção brasileira, estava jogando lá. Não passei na peneira, né? Mas faz parte, né? Cheguei a jogar no Corinthians, no Palmeiras, como jogador de vôlei. E aos 17 anos eu saí realmente, consegui comprar o carro, Que legal. né?
e saí e abri a primeira empresa. Só voltando um pouquinho, nessa época o vôlei era bem divulgado aqui no Brasil, né? Muito. O time do Banespa, inclusive, eu trabalhava no Banespa e via o time, era um dos principais na época, né? Era Banespa e Rodia Pirelli, né? Eram E os dois verdade, verdade. principais daquela época, Aham. né? Inclusive, até tem uma foto com o Maurício Negrão quando eu era lá adolescente também, nessa época. E recentemente eu encontrei ele, né? Então aí deu para fazer um antes e o depois, mas foi muito O legal. Maurício, levantador da seleção brasileira, era meu ídolo. Eu jogava É. também com a camisa 6, escrito O Maurício, Maurício, né? Mas foi uma época muito bacana, assim, na minha vida. E aí você se frustrou com o vôlei ou você fez a opção de ir para o empreendedorismo? Como que foi? Foi uma opção. Na época eu lia muito revistas de negócios, né? Tinha uma muito famosa, né? E aí eu li aquela revista e meio que fiquei fascinado por aquele universo. Já sabia o que era lucro, né? E como eu tinha formação técnica, eu acabei empreendendo para a área onde eu tinha conhecimento, né? E aí a gente comecei com um sócio inicialmente e depois eu acabei tocando sozinho esse Quanto tempo você empreendimento. ficou com essa empresa, sua primeira empresa? Fiquei 6 anos. Você chegou a quebrar, fechar ou vendeu sua parte para o sócio? Como que foi a história? Eu já quebrei 3 vezes. E essa foi. Você sabe que aqui no Brasil não se valoriza muito, mas lá fora, para você ser um grande empreendedor, um grande empresário, você tem que quebrar. Mas já deu sua cota, certo? Deu. Tá bom já. Eu quebrei essa primeira empresa. Na verdade, eu peguei um dos maiores projetos na época. Não tinha noção nenhuma do que era capital de giro, nada. E peguei essa obra material com material incluso, né? Em determinado momento, a gente, praticamente na fase final de entrega da obra, o dono do empreendimento, o proprietário, falou: ó, acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro. E eu não tive como sustentar tudo que eu já tinha pego ali, 36 colaboradores, teve que vender carro da empresa, todas as ferramentas para pagar as indenizações, consegui fechar ela, mas eu considero uma quebra pessoal. Eu sou fascinado por esse tema empreendedorismo, negócios, né? Falo muito de network. E o que a gente percebe aqui no Brasil, Maurício, que o empreendedor, muitas vezes ele tem esse sonho, ele tem a vontade, mas ele não tem a capacidade ou a capacitação, né? Ele vem, tem as experiências na força, vamos dizer assim, e depois ele aprende com seus erros, né? E como foi a segunda? Você já tinha uma experiência da primeira. Já. Você falou, não, eu vou continuar nessa questão de empreendedorismo. Ou foi buscar um CLT? Eu voltei pro mercado por um tempo. E essa primeira quebra eu considero despreparo total. Exatamente o que você está falando, né? Empreendi na área de conforto, que era a minha área técnica. E aí não conhecia de negócios. Né? Conhecia o negócio em si. Legal. Né? Isso é mas bom. não tinha conhecimento de negócios como um todo. E aí apareceu uma onda de empresas voltadas à reabilitação de crédito. Na época existia talão de cheque. Acho que talvez uma parte do público nem saiba o que é cheque. Lembra quando punha a etiqueta atrás do cheque, cara? Exato. E aí, às vezes, as pessoas passavam um cheque para alguém e o cheque voltava e eles não sabiam onde esse cheque estava. E aí existia um modelo de negócios onde a gente localizava com quem estava aqueles cheques para poder limpar o nome das pessoas, né? Até hoje existe, só que de uma forma um pouco diferente. Hoje a gente está falando de renegociação de dívidas, né? E aí eu entrei no negócio por atalho, de forma muito aventureira, conhecendo um pouco mais de negócios, mas não conhecendo nada do negócio. Cara, não durou 3 meses. Não durou 3 meses. Aí eu praticamente dei a empresa para um advogado que já trabalhava com isso, mas eu considero também uma quebra, né? Não houve prejuízo financeiro como na primeira, mas uma experiência boa, né? Um novo negócio, um novo ambiente de trabalho, isso te trouxe mais experiência. Exato. Eu comparo essa aventura, como aquela onda das paletas mexicanas que a gente teve aqui no Brasil. Abriu, em tudo quanto é lugar tinha. Hoje, praticamente, a gente não vê. Não vê.
E o... A terceira. Entre a segunda e a terceira foram alguns anos, né? E aí, em 2010, eu resolvi, junto com um colega de faculdade, abrir uma empresa de digital signage, que são aquelas mídias que a gente vê hoje em elevador, no metrô, Tá. em academias, até os menus mesmo. Para quem está nos assistindo, talvez algumas pessoas nem vai saber disso, mas existia muito outdoor em São Paulo, muitas placas de Sim. comunicação. Isso foi antes da Cidade Limpa ou depois? Eu não... Porque a comunicação visual, talvez, desses players e tal, Uhum. foi uma novidade depois da Cidade Limpa, né? Em 2010, eu não lembro Eu também exatamente não quando lembro. foi a Lei Cidade Limpa, Mas mas você pegou um boom disso aí, né? peguei, e não só para ambientes, né, ambientes fechados, que hoje a gente tem em tudo quanto é lugar, como para feiras e eventos. Começou a trabalhar com video walls, estavam surgindo os primeiros painéis de LED no Brasil, então a gente fazia mídias interativas. Esse negócio foi muito promissor, né? Aí ali eu ganhei bastante dinheiro, né, com um baixo custo operacional, né? Eu trabalhava com um estagiário, com um estudante de publicidade, e a molecada realmente fazia a coisa acontecer, Acontecer. né? Mas aí eu falo que eu acabei entrando no ciclo que precede ao fracasso, né? Tá, explica isso, como que é esse ciclo aí? A própria Bíblia fala em Uhum, Provérbios, né? Soberba, arrogância e prepotência. entendi. Eu comecei a me achar bom demais para pegar qualquer tipo de negócio. Comecei a deixar de plantar com uma mão e colher com a outra para colher com as duas. Ganância, de certa forma. Quantos anos você estava na época? 2010, a gente tá falando de 24 anos atrás, 47, tinha 20. Não, 30, eu ia falar um nome aqui, não vai fazer conta. Deixa é, pra lá, mas há 24 anos atrás, você era é, jovem ainda, né? era. Tava naquela época de querer crescer, querer ganhar, Sim, e sim. isso te causou alguns... É que foi muito rápido o crescimento, assim. Teve mês que a gente faturou R$500 mil, assim, em um mês. Uhum. Né? Com um custo, sei lá, dinheiro de hoje, R$15 mil. Prepotência e arrogância lá em cima. E aí algumas empresas deixaram de fazer negócio com a nossa empresa por causa de mim, né? Ao mesmo tempo que isso aconteceu, um grande provedor de internet comprou uma empresa de mídia e começou a espalhar tela em tudo quanto é lugar, Uhum. né? Eu estava capitalizado, comecei a espalhar também. Chegamos a 300, quase 400 telas espalhadas aqui em São Paulo. Só que o segredo por trás desse provedor era que ele tinha a comercialização das mídias Entendi. por trás. Isso rentabilizava o negócio. Eu não tinha. E aí eu quebrei. Se era só a publicidade em si, É, ou a comunicação em si, né? Ele tinha um portal por tinha um trás, né? portal por trás que comercializava as mídias. Aí eu fiquei devendo mais de R$500 mil. E aí, o que você fez? Além de chorar, o que mais você fez? Você já estava casado nessa época, não? Tava no primeiro relacionamento. Relacionamento? É. E aí, praticamente, tudo desmoronou. Tudo que eu tinha desmoronou. O apartamento que a gente tinha foi embora, o Bens, casamento, família. carros, tudo praticamente caiu ao ponto de eu me ver ali na varanda do apartamento do 10º andar, olhar pra baixo e falar, cara, se eu me jogar, pelo menos o apartamento fica com a minha esposa e filhos. Mal eu sabia que não cobre, né? O seguro não cobre. Mas nesse ponto, né? E eu acho que, além disso, o mais desafiador foi que eu comecei a questionar Deus. Por que você deixou eu chegar até aqui pra me tirar? Não faz sentido. Pra quê? Eu fiquei bravo. Você falou, chega aí, vamos conversar. E aí, naquele dia, naquela varanda, eu ouvi de forma muito nítida. E até hoje eu me arrepio, assim, de lembrar, de pensar que eu ouvi assim, você ainda não tá pronto. Comece de novo. Hoje, eu tenho essa consciência da arrogância, da prepotência, da soberba, mas na época não, né?
E eu falo que Deus me tirou de lá da frente e falou assim, ó, começa de novo, garoto. Que não é por aí que eu quero que você vá, sabe? Não foi para isso que eu te trouxe aqui. Hoje eu tenho essa consciência, mas na época foi um desafio muito Tipo, grande. você entrou no atalho, ele te trouxe pro caminho principal. Exato. E a partir daí, o que você tava do zero, caiu, se levantou, e como foi essa trajetória? Você voltou pro CLT ou continuou empreendendo? Voltei pro CLT. Voltei pro É. CLT e comecei a correr atrás do que faltava para me manter lá. Porque o caminho de chegar, eu tinha conseguido. Uhum. Mas isso acontece toda vez que você pega um atalho. Você geralmente chega em algum lugar, mas você não consegue se manter lá, Entendi. né? Então aí eu fui entender essa questão das emoções, me conectei mais com Deus, e isso fez total diferença para que eu aprendesse o que estava faltando, né? E literalmente recomeçando do zero, né? Numa casa onde só tinha o colchão e a geladeira. Sozinho? Sozinho, praticamente do zero. Uhum. Né? Da primeira vez que eu quebrei, Zé- tem uma história engraçada. Ah, Antes de eu quebrar, o empreendedor no Brasil ele passa por N desafios, sim. né? E teve uma época, era mês de dezembro, eu paguei todos os funcionários, e aí, a hora que eu paguei o último, né, era uma parte em cheque, uma parte em dinheiro, naquela época, totalmente diferente. E aí eu falei, tá, me empresta 100 aí agora pra eu, pra eu passar o Natal. Ele virou pra mim e falou, você tá falando sério? Eu falei, tô, paguei todo mundo, fiquei sem nada. Né? E as pessoas acham, às vezes, que empreender é mágico, é palco. A realidade é bem diferente. Sabe, Maurício, você me chamou a atenção com um assunto, que é a questão de valores e princípios. Mesmo você estando numa situação difícil, você fez a opção de quitar todas as suas dívidas, Uhum, cumprir os seus compromissos com os seus funcionários, sim. a ponto de tirar tudo que você tinha e entregar para eles, né? É. E a ponto de até se humilhar e falar, cara, empresta cenzão, né? É importante, Maurício. Eu vejo, eu converso com muita gente, tenho amizade com muitas pessoas e sou apaixonado por pessoas de bem, pessoas que têm princípios e valores. Eu até falo muito sobre isso em relacionamento, Uhum, que é a tríade, né? Já falei algumas vezes aqui, pessoas, interesses e valores. Quando os interesses são maiores que os valores, você acaba se perdendo, né? Nos seus relacionamentos. E você me passou aí agora, parabéns, né? Uma questão de princípios e valores. Cara, eu posso estar ruim, mas eu não quero prejudicar quem está comigo. Isso é muito importante, né? Eu acredito que isso te levou a um andar mais acima, um degrau acima. Foi isso? sim, eu considero o princípio da honra, né? Querendo ou não, aquelas pessoas, elas confiaram o tempo delas, e tempo é vida, Uhum. em prestar um serviço para mim ali, né? Confiaram em tudo que eu falei na hora de contratar. Cara, não tem como não honrar. Eu acho que isso deveria ser básico. Eu sei que infelizmente às vezes não é, mas deveria ser. A gente sabe que o empreendedor, ele é sozinho, às vezes ele está nesse dilema e problemas, Uhum. não sabe nem por onde começar. Se hoje você pudesse falar com você ontem, o que você falaria para você ali naquela câmara? Eu não sei exatamente a situação que você está agora, mas independentemente disso, você sempre, escuta isso que eu tô te falando, você sempre terá escolha. Talvez você não tenha escolhas referente ao fato em si, mas você vai poder escolher sempre como você vai reagir em relação ao fato em si. E às vezes, quando você olhar para todos os lados e não achar saída, olha para cima, porque tem alguém lá que tem planos para você e eles são muito maiores do que todos que você já fez até hoje. Excelente. E a questão de escolha é muito importante na vida. Sim. Tanto que você até escreveu um livro sobre isso, não foi? Exato. Tá aqui, eu trouxe para te dar de presente, fiz uma Oh, dedicatória aqui. É o Código da Escolha. Esse aqui é o seu. muito obrigado, Maurício. Ó, presente.
Então vamos fazer um merchan. Primeiro, qual o tema e o teor desse livro? E se alguém quiser adquirir, como que faz? Tá. Esse livro, Obrigado. esse é o seu. Ele traz como ideia central por que algumas pessoas conseguem realizar grandes coisas e outras não. Por que algumas pessoas ficam travadas, repetindo ciclos constantes de subidas e quedas, enquanto para outras parece que é super fácil, assim, que o caminho foi tranquilo, né? Então nele eu trago os 7 armadilhas do sucesso. Eu caí em todas as 7. Não basta uma. Não basta uma, eu caí em todas as 7, né? Conta um pouco da... Fala só uma, para a gente deixar quem está assistindo ficar com vontade de ler o livro. Uma só, a armadilha. Atalho. Querer chegar rápido e fácil a um determinado lugar. Não dá para ignorar o processo, de verdade. Existe um processo de maturidade. Em qualquer coisa que você for fazer, existe um processo. Toda vez que você tenta pular esse processo, você pode até chegar, mas você não vai conseguir se manter lá. Não vai estar preparado. Não vai estar preparado. Eu vou fazer uma analogia. Eu gosto muito de analogia. Talvez a lagarta e a borboleta. Mais ou menos isso. Sim, sim. Se você diminuir o processo dela ali, né? A experiência é você abrir A asa não abre, né? A asa não ela tem não ganha força suficiente, né? Porque o que gera força mesmo é aquele processo todo de se libertar do casulo. Exato, exato. Trago também os 4 principais motivadores para a mudança. Um deles? Dor, medo, constrangimento e o último, consciência. Todo mundo podia mudar por consciência, mas às vezes precisa de uma dor, precisa de um medo de morrer. O médico fala para você, se você não parar de fumar, você vai morrer. Aí a pessoa muda, né? Esses são principais motivadores, mas se pudesse mudar por consciência, seria muito mais fácil. E não precisaria passar nem Aprender pela com as dor, nem pelo experiências dos medo, outros, nem né? pelo constrangimento, né? Constrangimento muda muito também. Não aconteceu comigo, mas uma pessoa, por exemplo, que é despejada de casa, é um constrangimento muito grande. Ali, ou ela vira a chave, ou ela cai numa outra armadilha, que é a vitimização, né? E aí... Colocar a culpa nos outros. E aí isso entra num ciclo que acaba sabotando o sucesso dela como um todo. Legal. E onde a gente encontra o livro? Tem na Amazon. Faz a propaganda ali, ó. Aquele merchan, ó. Tem na Amazon, só procurar lá o Código da Escolha. Esse livro ele foi feito através de uma editora independente, então a impressão hoje ainda é sobre demanda. De repente você tem uma editora aí e queira fazer uma reedição. E aqui tem 18 ferramentas práticas. É praticamente um manual, né? Onde, se você realizar tudo que está aqui, as tarefas, as atividades que estão aqui, não tem como ser a mesma pessoa, não tem como ter os mesmos resultados de quando você não tinha lido esse livro. Excelente. Obrigado pelo carinho. Já eu retribuo o seu carinho. Mas vamos falar. E hoje, o que você tem feito? Além, lógico, do livro e todas as outras coisas que você faz, mas a sua atuação principal hoje, qual que é? Eu vou chegar lá. O processo de recuperação dessa última quebra demorou 10 anos, praticamente. E aí eu voltei para a CLT, fui convidado para ser sócio. Idas e vindas, né? Fui convidado para ser sócio da empresa que eu trabalhava como funcionário. E fiquei lá ainda como sócio. Depois eu realizei a saída. E ali eu entendi. Eu preciso ser um instrumento, um canal mesmo de transformação para que as pessoas que chegaram perto ou numa situação igual a minha, naquela varanda ali, tenham a oportunidade de ouvir alguém, como eu ouvi, né, que possa mostrar para ela que existe um outro caminho. Então, a partir daí, eu assumi isso como um propósito, orei muito, né? Assumi isso como um propósito e hoje eu trabalho exatamente dessa forma, ajudando empresários e empreendedores com o viés de gestão, né? Não é marketing digital, não é, né? Com viés de gestão, business de verdade, para que eles não precisem passar pelos perrengues,
pelas armadilhas que eu acabei caindo, né? Tenho um principal cliente e hoje eu toco cerca de 25 projetos com ele lá, quase 90 colaboradores. E fora isso, eu atuo como advisor, business advisor, né? É um consultor consultor não, um conselheiro para empresas que não necessariamente têm um conselho constituído. Sim. Né? E aí a gente vai olhar números, vai olhar gestão. Eu costumo falar assim, eu acredito em Deus, para todo o resto me mostra os dados. Né? E aí, com base nisso, a gente estrutura as decisões, plano de crescimento, planejamento estratégico, redesign organizacional e por aí vai. Legal, parabéns, muito legal. Obrigado. Fico satisfeito com você. Projetos novos tem? Tem um podcast, e isso aqui está sendo inspiração para mim. Que bom. Né? Obrigado pelo convite, para entender como toda essa máquina funciona, né? E ver o seu resultado inspira pessoas como eu que tem esse chamado, que tem essa mensagem, a poder abrir mais a boca e fazer a coisa acontecer, alcançar muito mais gente. Legal. Né? Então tem um projeto do podcast, ainda não tem o nome muito bem definido. Né? É segredo, calma. É segredo. Mas a ideia é contar o que existe por trás das pessoas de sucesso. Né? Família, hábitos, como é que essas pessoas cuidam da saúde, comportamentos, né? Como foi a preparação, como que foi chegar até lá. Porque todo mundo fala de quando chegou, mas e a trajetória? Como que foi todo esse background da pessoa? Né? Então a ideia é trazer isso para inspirar as pessoas que estão começando a não se compararem com onde a pessoa já está, mas com tudo que a pessoa passou para chegar até lá. E assim ela poder respeitar o processo também e realizar seus sonhos, suas metas, seus objetivos pessoais, familiares e profissionais. Harvard fez uma pesquisa, né, sobre o seu perfil de sucesso e aí ele cria aquele conceito chá. Você já deve ter visto. Conhecimento, habilidade, atitude. 15% conhecimento, 85% habilidades e atitudes, foi no seu caso. Mas eu vou além disso. Eu costumo dizer que o meu conceito de sucesso é o chá-fé. Conhecimento, habilidade, atitude e fé. Quando faltar tudo isso, você coloca fé. E cai muito bem para você, né? Cai muito bem. Porque eu me vi, naquele momento, completamente sem saída. Ao ponto de pensar besteira, né? Aí eu quero puxar, então, um pouco mais do livro e dar oportunidade para você falar um pouquinho do poder da escolha. Ou o código da escolha, como você coloca no livro. Só que eu quero que você fale para a câmera. As escolhas na vida. Quais as consequências das escolhas? Por que as escolhas? Fala aqui, ó. Tá. Imagine que você está num lugar onde tem várias pontes. E você olha, cada ponte vai levar para um lugar diferente. O código da escolha significa que a partir do momento que você escolher trilhar um caminho, você obrigatoriamente vai abrir mão de todos os outros. E alguns vão parecer super seguros, mas na verdade não são. E outros vão parecer um pouco arriscados. E conforme você caminha, você vai perceber que foi a melhor decisão que você tomou. O que você não pode, definitivamente, é ficar parado. Porque porque ficar parado também é uma escolha. Só que é uma escolha que não vai te levar para lugar nenhum. Vai te manter exatamente onde você está. E Maurício, outra coisa que eu quero te falar. Muitas pessoas deixam que as outras pessoas escolham por você. Esse é um problema. Esse é um problema grave. Toda vez que você não se posiciona e faz suas próprias escolhas, alguém vai escolher por você, alguém vai decidir por você. Né? E não adianta falar, não vai. Vai. Né? Ou você constrói o seu futuro, a sua trajetória, exerce seu propósito, seu chamado, ou você vai fazer isso para alguém. É simples assim. Você sabe, Maurício, quero só compartilhar duas coisas com você sobre escolha que me fez me recordar. Eu sou de 8 meses e o médico chegou para o meu pai na época e falou assim, você quer a mãe ou a criança? Meu pai falou, eu quero os dois. Muito importante o seu poder de fala Sim. e a sua escolha. E eu tenho uma história bem parecida com você.
eu fiquei muito tempo afastado de Deus, Uhum. buscando coisas, buscando talvez alegria em, em coisas, em fazeres, entretenimento. E aí um dia Deus falou claramente comigo assim: ó, hoje você vai ter que fazer uma escolha. Qual caminho você quer seguir? O teu caminho ou o meu caminho? O teu caminho eu não garanto aquilo que você vai ter, mas no meu caminho eu te garanto paz, alegria. E eu tomei uma escolha aquele dia. Eu falei: não, Senhor, quero andar nos teus caminhos. E hoje deu certo, essa escolha foi assertiva na minha vida. Deus é maravilhoso para mim. E falando nisso, eu fiz uma escolha hoje também, de presentear você com um livro Obrigado. de inspiração. Receba com todo carinho. Obrigado. Aí Obrigado. você vê que no verso tem 14 histórias também. Pessoas tiveram que fazer escolhas e elas também foram assertivas nas suas escolhas. Então receba aí com o nosso carinho. Estamos indo para o final. E aí eu vou permitir aí que você passe uma mensagem, deixe um recado, tá bom? Bom, Sempre ali naquela câmera. eu acho que o principal que se você tivesse que extrair uma única coisa que desse podcast como um todo, é que independentemente de onde você esteja agora, você não precisa permanecer nesse local, nessa condição, nesse ciclo. Você pode, se você realmente quiser, no livro até fala um pouquinho dos 3 níveis do querer, né? Se você realmente quiser se comprometer e lutar para mudar a sua condição, você vai conseguir. E uma coisa mais importante para todos os empreendedores, você não precisa fazer tudo sozinho. Peça ajuda. O empreendedor tem mania de querer fazer tudo sozinho. Tem um monte de gente que já passou pelo aquilo que você está passando no momento. Peça ajuda. É um prazer pra gente que já empreende, já passou por aquilo, ajudar as outras pessoas. E para fechar mesmo, fechar com chave de ouro, o que te inspira, Maurício? Primeiramente, Jesus pelo modelo de servir, né? Agora, se a gente falar aqui pro mundo humano, né? Pro mundo dos negócios, eu acho que o que mais me inspira hoje é poder ver as pessoas transformando suas vidas, às vezes com uma simples frase, às vezes com um conteúdo que foi feito, com um livro, né? E dar esse feedback. Quando eu recebo esse feedback, eu percebo que a vida da pessoa mudou porque eu não fiquei parado, Uhum. né? Então, isso me inspira a continuar fazendo cada vez mais. Tá bom. Mauricião, muito obrigado. Deus abençoe seu projeto. Como se a gente Deus abençoe acha sua você vida. nas redes sociais? Redes sociais, Instagram, Maurício Freitas Pro. Você vai ter acesso lá a praticamente tudo que eu faço, né? Que é replicado também no TikTok e no YouTube, mas acho que no Instagram é muito mais fácil de me achar. Obrigado. Obrigado pela entrevista, Eu que obrigado pela agradeço. amizade, Obrigado pelo né? convite. Já tempo que a gente estava longe. Muito legal quando a gente pode rever as pessoas, os amigos e saber que o sentimento continua o mesmo. Sentimento de carinho, respeito, admiração. Obrigado, viu, Eu que Maurício? agradeço. Continue inspirando pessoas. Obrigado. E para você que está aí, nosso muito obrigado e até o próximo. Vem com a gente. E não esqueça, compartilhe essa entrevista que foi muito agradável. Maurício, um abraço. Um abraço. Obrigado, viu? Um abraço. Deus abençoe.